Fique em dia com a notícia. A Difusora passa a apresentar Rádio Comunidade. O mais completo programa de entrevistas e debates. Rádio Comunidade. Meio-dia e 9, boa tarde, nós estamos chegando, hoje é terça-feira, dia 21 do mês de junho do ano de 2016, agradecendo o carinho da sua audiência, né, você que está aí nos 560 kHz, para nós é sempre um prazer podermos contar com o carinho da sua companhia, você que está pela internet, no aplicativo, enfim, Brasil, mundo afora, nosso muito obrigado também por sua sintonia. Meio-dia e 10, o Rádio Comunidade hoje fala sobre segurança, prevenção, hoje nós vamos falar sobre a Semana Nacional de Prevenção contra Incêndio e Pânico, uma ação do Corpo de Bombeiros Militar, e que aqui em Patrocínio nós temos aí a representação através do 3º Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar, para nossa satisfação já há algumas décadas, né, alguns anos, dando aí esse suporte para a nossa comunidade. Não é à toa que o slogan é o amigo certo nas horas incertas. E hoje eu recebo com muito prazer o comandante do 3º Pelotão, recebo o Tenente Douglas Jesus. Comandante, seja bem-vindo aqui à bancada do Rádio Comunidade, prazer tê-lo conosco, boa tarde. Boa tarde, mais uma vez agradeço aí o espaço aberto, é um prazer estar podendo aí trazer para a população aí algumas dicas e informações do Corpo de Bombeiros. Tá certo, comandante, mais uma semana, né, a nossa instituição local aqui, a nossa fração, vai mais uma vez participar dessa semana que é nacional. Exatamente, Zé, como eu havia te falado aqui, o Corpo de Bombeiros no país vai completar aí 160 anos, desde o decreto de Dom Pedro II, que instituiu aí o serviço de prevenção e combate a incêndio da Corte Imperial na época, né? Então, nós estamos completando aí 160 anos e é um orgulho. E, juntamente com esse decreto, nessa mesma semana, no 2 de julho, é comemorado o Dia Nacional do Bombeiro. Então, nós fazemos tomamos algumas providências no sentido de estar trazendo para a população, seja através da mídia, através de palestras e outros meios preventivos, distribuição de panfletos, dicas preventivas, né, e algumas orientações também com relação à regularização de edificações com meios preventivos, né, junto ao Corpo de Bombeiros, para se evitar aí também incêndio e perdas, né, tanto materiais, né, e até mesmo evitando também perdas de vida, né, porque vários incêndios, né, nós temos aí vários históricos, né, fôssemos pontuar aí, tanto incêndios em residências quanto incêndios rurais, né, florestais, tem ceifado aí várias vidas ao longo aí de várias décadas. Então nós temos vários exemplos. Então o objetivo é justamente esse, né? Tá certo. Comandante, o senhor falou aí a questão de adequação de edificações, de prédios aqui no município de Patrocínio e na área de atuação do 3º Pelotão. A gente sabe que a fiscalização já existe desde que a instituição existe e tal, mas após aquele acidente lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, já tem um tempo, a legislação ela ficou mais rigorosa e obviamente vocês estão fiscalizando de forma mais intensa a esses prédios que recebem, de certa forma, um número maior de pessoas. Aqui no município de Patrocínio, todos já foram vistoriados, já está todo mundo adequado? De que forma o senhor está vendo a situação local nossa aqui? Bom, Zé, o Corpo de Bombeiros ele vai se adaptando de forma a aumentar a sua fiscalização, justamente porque nós tivemos aí no passado alguns episódios aí traumáticos, onde vidas foram ceifadas, e que, com certeza, com meios preventivos de combate a incêndio, as situações poderiam ter sido evitadas ou minimizadas. Então, já antes de Santa Maria, né, porque você tocou no começo aí, nós já tivemos aqui em Minas Gerais em 2001. Tanto é que, justamente nessa época, que foi instituída a legislação estadual de combate a incêndio e pânico. Né? Anteriormente, a regularização era municipalizada. Então, nós já temos aí já desde 2001. Nós aqui em Patrocínio, nós percebemos que, principalmente depois de Santa Maria, não só em Patrocínio, mas no país inteiro, mas aqui em Patrocínio nós intensificamos sim. Na verdade, o Corpo de Bombeiros ele tenta, com os seus recursos, orientar a população, mas nós sabemos que
muitos cidadãos, né, tentando às vezes economizar, né, abre o seu negócio, às vezes quer economizar em alguma área. Então, ele olha a área do bombeiro, fala, olha, não, aqui eu posso deixar de lado, né? E ele não pensa no custo que ele vai ter caso ele tenha uma perda ali. Eu já fui em incêndios que o cidadão ele deixou de se regularizar, além disso não fez nenhum tipo de seguro e teve uma perda significativa. Então ele estava pagando ainda, né, os computadores e demais utensílios do trabalho dele e acabou perdendo, né? Graças a Deus não teve vida, mas ele teve um prejuízo enorme. Então, das vezes é interessante a pessoa pensar na parte preventiva. Aqui em Patrocínio houveram muitas regularizações, principalmente de locais de reunião de público. Alguns foram denunciados, outros de iniciativa, né? Esses aí merecem os parabéns. Procuraram o Corpo de Bombeiros se regularizar. Boa parte desses locais de reunião de público, eles necessitam de um projeto, e para ingressar com esse projeto no Corpo de Bombeiros, ele necessita de um responsável técnico, um arquiteto ou um engenheiro devidamente cadastrado no Corpo de Bombeiros para estar elaborando esse projeto da entrada. O interessado, ele procura o engenheiro, o contrata, né? Primeiro procura saber se no site do Corpo de Bombeiros ele está cadastrado, né? Quando você entra no site do Corpo de Bombeiros, lá tem uma aba relacionada a profissionais que são cadastrados. E caso esse profissional esteja cadastrado, ele vai entrar com um projeto, será analisado. Se ele estiver de acordo com as nossas instruções técnicas que dão os parâmetros para a instalação de todos os meios preventivos, né, de hidrantes, sinalizações de emergência, elas têm que estar de acordo. Aí ele é aprovado. Sendo aprovado, é necessário realizar a vistoria no local para ver se está de acordo com o que nos foi levado. Então, os projetos técnicos, que são os mais elaborados, que normalmente são para áreas acima de 750 metros, ou outros locais menores, cuja o risco de incêndio seja grande. Esses também a nossa legislação traz explicitando. Esses são mais burocráticos justamente por conta do risco. Mas há outros que apenas um procedimento técnico simplificado, que já é uma documentação mais seca, né? Justamente porque o risco já é menor, ela também deve, o cidadão deve também procurar o Corpo de Bombeiros para sua regularização. E já há outros casos, inclusive, que ele não precisa de edificações verdes e brancas, né, de até 200 metros, como depósitos, serviços de... Vou citar alguns aqui só para o cidadão ter uma ideia, Zé. Depósitos, silos, escritórios, oficinas, empresas de consultoria, sem escritórios para atendimento, locais de refeições com recepção de público de até 100 pessoas. Então estas são ocupações que não necessitam de um projeto técnico, não necessitam de um engenheiro, não precisa pagar. Então, mas tem que adequar. Mas tem que adequar, é claro. Eles precisam de um extintor, de uma sinalização, porque eles têm maquinário, mesmo que seja às vezes pequeno, às vezes um notebook, às vezes, né, uma empresa de consultoria, né, papéis importantes. Então, sim, tem uma carga incêndio ali, ele necessita de regularização. É menos rigoroso, né, comparado, né, com uma estrutura maior. Então, assim, um salão, né, dando um exemplo aqui de algumas das cidades, por exemplo, como o Rotary, né, que são locais grandes e que tem normalmente um fluxo de pessoas grande durante o seu uso. Então esses necessitam sim de um projeto mais elaborado, com indicações de saída de emergência, enfim. Então o cidadão, eu dou uma dica para o cidadão que tem o seu estabelecimento, o seu comércio, a sua indústria, né, você que é prestador de serviço, entre no Corpo de Bombeiros. Nós temos uma aba assim que você acessa o site, logo à esquerda, que é a parte de regularização. Então lá você vai ter passo a passo de como você regulariza a sua edificação. Você vai se identificar com a sua ocupação, fica muito fácil. Você, caso também tenha um evento, você também lá tem o passo a passo de regularização do evento. Os profissionais que são cadastrados, você consegue verificar quais são cadastrados no Corpo de Bombeiros para realizar esse tipo de serviço. Tem um nome de todo mundo lá? Tem a lista, exatamente, com os profissionais.
devidamente cadastrados. E esses profissionais, aqueles que não são cadastrados, caso eles queiram, eles têm que, no site mesmo, tem toda a documentação que tem que ser mandada para a nossa diretoria em Belo Horizonte, via correio, e assim que essa documentação chega, é averiguada, se está inconforme, ele é devidamente cadastrado. Então você que ainda não é cadastrado e gostaria de prestar o serviço, né, de criação de projetos, né, pode, mas tem que estar cadastrado. E também nós temos as empresas que são cadastradas, né, para realizar a comercialização e instalação de produtos preventivos, né, de extintores, venda de extintores, sinalização de emergência. Essas também têm que ser devidamente cadastradas. Então você, quando você for executar o seu projeto, depois de aprovado, procure saber se aquele estabelecimento ele é cadastrado no Corpo de Bombeiros. Então a pessoa não pode sair tipo, viajei e comprei numa loja lá, não sei nem qual é. Não pode. Não pode, porque muitas das vezes você compra um extintor, porque assim, qual que é a dinâmica do Estado? Nós temos que garantir que o cidadão ele siga o melhor caminho, até mesmo para evitar que ele tenha prejuízo. Há muitas pessoas mal intencionadas, por exemplo, que vendem extintores fora da capacidade que vem inscrito no extintor, por exemplo. Então você vai e compra daquele ali porque o preço está mais barato, achando que está fazendo economia, ele não está cadastrado, muitas vezes você não percebe isso, mas a capacidade extintora não é aquela. Quando dá um incêndio que você precisa usar o extintor, a capacidade de extinguir o incêndio não vai ser a que deveria. E muitas das vezes esse problema está lá dentro. Então o devido cadastro das empresas serve para isso. Isso pode ter multa também, inclusive, para um empresário que portar um equipamento que não esteja devidamente registrado. Exatamente. Então é por isso que as empresas são cadastradas. O cidadão tem a aba de empresas cadastradas, né? Que elas devem se cadastrar no Corpo de Bombeiros para exercer esse tipo de atividade, a comercialização, a instalação. E o cidadão tem essa segurança no nosso site do Corpo de Bombeiros. É um recurso que é fácil, Zé. Da mesma forma que os profissionais cadastrados, os arquitetos, os engenheiros, está muito fácil do cidadão acompanhar para saber, olha, eu posso confiar nessa empresa, eu posso confiar nesse engenheiro. Então, e nós temos também lá várias outras. Então, assim, eu não vou citar aqui não, porque lá fala sobre legislação de prevenção, sobre a taxa de incêndio. Se a pessoa estiver com dúvida também, ela pode ir aqui no pelotão conversar com vocês, porque tem gente que já fica até com medo, né? Eu não vou lá não, que de repente eles já mandam até me prender. Pode ir lá, de repente a pessoa quer se regularizar o seu estabelecimento. Isso é possível, pode ir lá conversar? Pode, Zé. Nós do Corpo de Bombeiros, nós estamos ali com o serviço de prevenção de 8 a meio-dia, de 14 a 17h30. Às segundas, quintas, sexta. Nas terças-feiras, de 14h30, 14 horas, melhor dizendo, até às 17h30. E na quarta-feira, de 8 até às 12h30. Nós estamos ali, podemos repassar todas as informações, né? O cidadão, se ele for lá qualquer hora no quartel, ele vai encontrar outros, mas o pessoal que trabalha no serviço de rua, alguns deles não têm uma formação interna específica. Então, nesses horários que eu falei, você pode estar procurando... Sempre tem um profissional dessa área. Sempre tem um profissional dessa área lá. Certo. Comandante, dentro das ações, eu queria até aproveitar, porque nós estamos agora num período seco, eu até falava sobre isso hoje no programa pela manhã, onde muitas pessoas acabam ateando fogo aqui, acolá, e tal, um terreno aqui, outro. Como é que funciona isso? Tem uma forma de normatizar tudo? Zé, vamos por partes. O que nós temos é o seguinte: o cidadão muitas das vezes, fato, ele quer economizar custo, né? Ele quer diminuir o custo. Tem um terreno que adquiriu, vai construir sua casa, né? Então, dentro do perímetro urbano, quando ele vai ver o custo para poder, né, roçar o lote dele, e aí ele vê que é considerável. Às vezes o cidadão já ganha pouco, então qual que é às vezes a saída dele, né? A cabeça dele é diminuir o custo, né? Então, se ele pudesse diminuir o custo sem colocar fogo, eu tenho certeza que ele provavelmente faria isso. Mas como normalmente não tem, ele prefere pagar, né, um criminoso, que isso é um crime, para poder estar fazendo esse serviço. Prejudica vizinhos, pessoas idosas, crianças, grávidas, pessoas com problemas respiratórios, né, dos mais variados possíveis. E ele resolve o problema dele, mas traz outros problemas. Então, o que a gente orienta o cidadão? Muitas das vezes alguém vê. Às vezes a pessoa vê e pensa, poxa, eu não ligue para o Corpo de Bombeiros, para a Polícia Militar, porque é crime.
entendeu? Da cadeia, da prisão? Da prisão, ou a pessoa é encaminhada para a delegacia. E aí o que a gente orienta o cidadão? Você pode fazer uma queimada legal, mas a gente está até falando aqui no intervalo, só que essa queimada legal, por ela ser uma queimada, né, ela tem que ser uma queimada dentro de certos parâmetros para evitar que o incêndio fique descontrolado. Então você procure o IEF, você vai receber orientações de horários, né, não é qualquer horário que é possível a pessoa fazer a queimada. Você vai ter que falar qual que é a extensão da área que você está querendo fazer a queimada. Você vai ser orientado com relação ao número de pessoas. Você terá que ter alguns equipamentos para fazer essa queimada, abafadores, para evitar que essa queimada controlada, né, que ela só é liberada, legalizada porque ela é controlada, se transforme num incêndio descontrolado. Então a pessoa pode fazer, ela não precisa ficar com receios, ela pode fazer isso. Só que aí ela tem que seguir toda uma orientação para evitar que aquilo ali vire um incêndio. E aí sim, trazendo prejuízo. Então a pessoa pode procurar o IEF, ele vai receber as orientações de horários. Normalmente essas queimadas são autorizadas fora do horário mais quente do dia. Então é justamente para isso, para evitar, né, que a condição climática favoreça, né, um incêndio. Então ele pode procurar sim. E aí a gente vê também em outros locais, por exemplo, em beira de estrada, né? E a gente muito comum, a pessoa está fumando um cigarrinho, de repente a bituca saiu pela janela, a pessoa jogou e tal, incêndio. Tem outros que a pessoa, né, é proprietária próxima e a pessoa quer custo, abaixar o custo também, ateia fogo. Então é difícil a gente pegar no ato, né? Mas você, cidadão, pode ligar na hora, né? Se você tem testemunha que a pessoa está ali e se possível juntar outras fotos, né, outros meios de prova, pode estar ligando. Nós tivemos recentemente, inclusive, um acidente com um militar nosso que quase faleceu, graças a outro militar que estava ali no local, graças aos treinamentos que eles recebem e também a intrepidez do outro militar que estava ali. Ele quase morreu por conta justamente do incêndio, né, que ficou descontrolado, foi para a rodovia. E os militares sabendo que, né, os veículos poderiam acidentar, como já acidentou aqui há alguns anos, né, nós tivemos um dos acidentes mais de proporção, um dos maiores na nossa região, que foi causado também por uma queimada à beira da rodovia, causou a morte dos motoristas à época. E sabendo disso, deslocaram rapidamente, mas por um infortúnio, né, acabou que um dos veículos parou no meio da fumaça, que é o que a gente não orienta. Se você pare antes, nunca tente passar pela fumaça, porque no exemplo, né, dele, o próprio motorista, ele falou que a fumaça estava muito clara, então ele falou, dá para passar. Só que de repente, foi uma mudança tão grande. Mas à frente mudou a situação. Mas mudou, então ele já não enxergou nada e parou. Então o outro que veio atrás também viu, achou que dava para passar, não deu tempo de parar e bateu. E nisso o militar estava próximo, né, as margens da rodovia, né, veio com o máximo de segurança para tentar gritar para aquele, né, que tinha parado sair dali, para ele não sofrer um acidente. E acabou ele sendo atingido pelo veículo de trás. Então a gente orienta. E nesse caso, comandante, vamos supor que alguma pessoa se meteu numa situação desta, e aí o que fazer? A fumaça está mais densa à frente, seguir? O que a gente orienta para as pessoas é não atravessar a fumaça. Mas se porventura ela achou que dava e foi? Não, aí o que a gente orienta é a pessoa diminuir a velocidade. É uma situação assim, muito difícil, o que a gente orienta é não entrar. Mas se entrar, para não agravar a situação, não pare. Porque se um outro vier e tiver a mesma ideia que você, vai bater, né? E talvez ele não consiga sair do veículo a tempo, talvez ele venha a ter um traumatismo craniano, fique ali, a fumaça que já vai estar ali, ela pode aumentar e ele pode ficar sem oxigênio, pode morrer por asfixia, pode causar outros acidentes ainda. Então se você, por um infortúnio, né, entrou, siga devagar e termine, não pare. A orientação primordial é não atravessar, porque a gente sabe que chega lá, a pessoa, ela dá um branco, né? Ela perde o controle, porque não tem visibilidade. Porque ela não vê nada e muitas vezes ela vê só aquela fumaça dentro, então ela entra em pânico ali. Então ela para. Normalmente em pânico a gente tende a ficar sem reação nenhuma. Então aí o outro que está de trás vem e bate. Então, enfim,
é não atravessar. Atravessando, diminua a velocidade e continue o caminho, não pare no meio da fumaça. Então, por isso que a gente orienta. E a gente dá algumas dicas para as pessoas fazerem o que também? Com relação a incêndios nos veículos, a gente pede para as pessoas manter os veículos sempre em boas condições, tentarem fazer, né, as devidas revisões no veículo, nunca deixar de faltar ali, deixar a troca de óleo atrasada, para muitas vezes não sobrecarregar o motor, e, enfim, e ter aí como nós já tivemos aqui, eu mesmo já presenciei, né, um veículo em chama e além do proprietário não ter o extintor, né, ficou lá parado olhando. Então, assim, as pessoas no momento de pânico elas travam, né? Então, para isso é que existe a prevenção, porque já sabendo, o Corpo de Bombeiros já sabendo que as pessoas têm essa dificuldade, e é normal, é algo natural, elas têm que trabalhar na prevenção, ou seja, antes daquele momento difícil, né, daquele momento estressante, você toma todas as providências para quê? Para que quando acontecer esse momento, você possa minimizar os danos, tanto materiais quanto de vidas, né? Tá certo. Comandante, eu lamentavelmente não tenho mais nem um segundo. Eu só tenho a agradecê-lo, desejar sucesso para o senhor e todos os militares do 3º Pelotão nesta semana, né, que começa agora, como o senhor disse, no próximo domingo, Semana Nacional de Prevenção contra Incêndio e Pânico. Sucesso para o senhor e precisando da gente, estamos firmes aí. Nós agradecemos e se vocês puderem abrir, como sempre, abrem as portas aqui, nós queremos estar trazendo aqui o Celso Ricardo, que nos auxilia na análise, para explicar um pouco mais. Caso o pessoal queira tirar algumas dúvidas, liguem para cá, já deixem as suas dúvidas, né? Esses que às vezes têm medo, né, Zé, de nos procurar, liguem aqui, já pode perguntar, ó, e a gente vai, né, ter uma conversa aqui, já ao vivo, se vocês quiserem, a gente já tira as dúvidas deles aqui. Tá certo. Muito obrigado, comandante. Obrigado, boa tarde a todos. 12:31, não dá mais tempo, vem aí o Jornal da Itatiaia. A todos um abraço, boa tarde. Amanhã, 12:07, de volta com Rádio Comunidade.